Fala artesão, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou Danilo Sampaio, coordenador de tecnologia e especialista na stack Laravel. Você já precisou fazer uma API Laravel que aceitasse login via Facebook ou Google? O famoso login social? Se você já precisou fazer, sabe o quanto é trabalhoso e se não fizer da maneira correta, vai quebrar a cabeça por muito tempo. Se você ainda não precisou fazer, provavelmente um dia vai precisar. E depois de assistir esse vídeo aqui, é só esperar que esse dia chegue porque você já vai estar preparado para esse desafio. Nesse vídeo, a gente vai abordar conceitos de OAuth, pacotes Passport e Socialite. A gente tem vídeos anteriores aqui no canal que eu explico cada um desses caras aqui com mais detalhes. Então, depois de assistir esse vídeo, dá um pulo lá para aprimorar o seu conhecimento. No vídeo, eu vou mostrar como fazer para o Google e para o Facebook, que são os mais comuns. Mas nada impede que você faça para outros providers. O conceito é bem parecido e o que muda é a configuração única que cada um deles tem nos seus painéis de desenvolvedor. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, então bora começar obviamente do começo, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto Laravel e a gente vai usar o scaffold de autorização. O scaffold, como eu já falei em outros vídeos, é para a gente gerar todas as rotas e telas necessárias para fazer um login normal de um projeto web padrão. Então, para isso, bora rodar o comando Laravel new e o nome do projeto, vou pôr Login Social API e dar Enter. Se você tem dúvida de como fazer para instalar o Laravel no seu ambiente, para que você possa rodar esse comando que eu acabei de rodar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai ajudar você. Para fazer esse vídeo aqui, eu vou me basear nas documentações oficiais de todos os pacotes que a gente vai utilizar. Então são eles o Passport, o Socialite e o Laravel Passport Social Grant, que ele também tem aqui um tutorialzinho na documentação que a gente vai seguir ele. Beleza? Todos os links dessas documentações que eu falei vão estar aqui na descrição do vídeo. Agora que a gente já criou o nosso projeto, eu vou abrir ele no PHP Storm e vou acessar a pasta dele via terminal. Enquanto os arquivos do projeto vão sendo indexados no PHP Storm, bora criar o esquema no banco de dados e configurar ele no arquivo .env do projeto. Eu vou abrir o DataGrip, vou clicar na minha conexão local, esquemas, botão direito, New Esquema. E eu vou dar o mesmo nome que eu dei para o projeto, que é Login Social API. Perfeito. Bora começar a instalar as paradas necessárias para a gente chegar no objetivo final do projeto, que é fazer login social usando uma API Laravel. O primeiro pacote que a gente vai instalar e configurar é o Passport. O Passport provê a implementação completa do OAuth 2.0 para o Laravel. Se você não sabe o que é o Passport e para que ele serve, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu explico o que é o OAuth e ensino a implementar em projetos Laravel o Passport. No final desse vídeo, dá um pulo lá e assiste para tirar suas dúvidas. Então, para instalar o Passport, a gente vai rodar o Composer novamente. E o comando vai ser esse aqui, ó. Bom, o comando do Composer geralmente demora um pouquinho. E a gente vai usar a magia da edição para voltar a hora que ele tiver acabado. A instalação terminou aqui, agora a gente vai configurar o Passport no nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar as migrations para criar as tabelas responsáveis pela informação dos Access Tokens que a gente vai gerar no futuro. Bom, essas tabelas também vão ser responsáveis pelos clients e todos os dados necessários para uma autenticação de API utilizando o OAuth 2.0. O Passport já traz todas essas migrations para a gente e aí é só rodar o comando
no terminal. O comando é php artisan migrate. Eu só esqueci de configurar meu banco de dados no .env. Então vamos lá configurar. .env plugin social API. Beleza, só isso. Rodar de novo o comando. Criou as tabelas aqui. Se a gente olhar no DataGrip, dá um refresh, todas as tabelas estão aqui. Beleza. Agora a gente precisa da chave de criptografia que vai tornar os nossos tokens ainda mais seguros. Para isso, a gente vai rodar um comando também do Artisan, que é o php artisan passport install. Ele criou para a gente as chaves de criptografia e ele também já criou dois clients para a gente. Se a gente vier aqui na tabela OAuth Clients, vai estar aqui eles dois criados. Agora, a gente vai configurar o model de usuário para que ele tenha os métodos necessários para trabalhar com esses tokens aqui. Posso fechar o terminal, eu vou abrir o model de usuário, que é o user, que fica na raiz do projeto aqui, ó. App user. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um trait, que é o res API tokens. Esse res API tokens tem os métodos necessários para trabalhar com os tokens. Beleza? Falta pouco para a gente acabar as configurações do Passport. A gente precisa das rotas, né? Só que a gente não vai escrever as rotas uma por uma na mão. O Passport também já traz isso para a gente. Como que a gente vai fazer? A gente vai lá no arquivo Auth Service Provider e usando a classe do Passport, o método estático routes, a gente vai definir as rotas. Lembrando, o meu PHP Storm já importa o arquivo aqui para mim, ó, use Laravel passport. Então, se você tiver com uma outra ideia aí, lembra de importar. Por último, a gente tem que falar para o Laravel qual vai ser o drive de proteção da nossa API. A gente vai lá no arquivo auth.php, que fica na pasta config. Lá embaixo no array de guards, API, a gente vai mudar o driver de token para passport. Fechou. A parte do passport a gente já terminou. Agora a gente vai instalar e configurar o outro pacote, que é o Socialite. O Socialite é responsável por implementar toda a lógica de login social do nosso projeto. A gente também tem um vídeo sobre isso aqui no canal e o card vai estar aqui em cima. Sem enrolar muito, bora instalar ele usando o comando do Composer também. Esqueci o L aqui. E esqueci o R do Composer. Fechou. A instalação terminou aqui. A parte de configuração do Socialite é mais simples. A gente vai precisar configurar os providers que a gente vai usar. E por enquanto eu vou configurar só o do Facebook, para a gente não perder o fio da meada aqui do projeto. Depois, mais para frente, a gente configura o do Google também. A configuração de providers tem dois passos bem simples. O primeiro é colocar o array do provider que a gente quer lá no arquivo service.php, que também fica na pasta config. Então aqui embaixo eu vou colocar Facebook, que vai ser um array, e ele vai ter três chaves. O client ID, que vai vir lá do arquivo .env, uma chave nova que a gente vai criar lá. O client secret e a URL de callback, a URL de redirecionamento. Client secret e a URL de callback. Que eu vou chamar aqui só de redirect, que é o padrão do Socialite. Beleza.
Agora, a gente precisa criar essas 3 chaves aqui lá no arquivo .env, né? Então, eu vou usar alguns atalhos aqui do PHP Storm para ficar mais rápido. Venho aqui no final do arquivo .env e coloco essas 3 chaves. A gente ainda não vai preencher o valor dessas chaves aqui, porque a gente precisa configurar o aplicativo lá no Facebook. A hora que a gente for configurar o aplicativo, a gente já pega essas chaves e a URL aqui e coloca no arquivo .env. Por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Então, do Socialite é só isso aqui por enquanto. Agora, a gente precisa preparar o nosso banco de dados com as tabelas necessárias para o login social funcionar da maneira correta, sem que a gente perca nenhuma informação. Para isso, a gente vai criar uma model e, junto com ela, a migration responsável por criar a tabela que a gente precisa no banco de dados. A model vai chamar social account e vai ser responsável por salvar as informações dos diferentes providers que o usuário utilizar. No nosso primeiro vídeo de login social, surgiu uma dúvida do Kettler Silva sobre como ficaria a lógica se o usuário se autenticar usando diferentes providers com o mesmo e-mail. Eu vou pedir para o editor colocar aqui o print da dúvida do Kettler, rapidinho. E aí, nesse vídeo aqui, usando o pacote que eu mostrei lá do Grant Type Social, o próprio tutorial do pacote já proveu uma solução bem legal para essa dúvida que o Kettler falou. A gente vai pegar essa solução do tutorial deles e dar uma adaptada para o nosso caso aqui. Só que eu vou mostrar isso na hora que eu for fazer, não agora. Agora, bora rodar o comando para criar a model e a migration que eu falei. Lembrando, o comando é o make model, o nome da model e o modificador que é o -m. Esse modificador é para falar para criar a migration também. Já criou a model e a migration, agora a gente pode completar elas. Vamos começar pela model. Aqui a gente vai preencher 2 coisas. O array fillable, que são os campos preenchíveis. E como eu falei, essa model aqui vai salvar as informações dos usuários. Então a gente precisa relacionar ela com a model de user. A lógica vai ser a seguinte: um usuário tem várias social accounts e uma social account pertence a um usuário. Ou seja, this belongs to user. E vamos fazer já o caminho inverso, que é lá em user, social accounts, return this has many, ou seja, tem muitas, social account. Beleza, os relacionamentos estão certos, faltou só um return aqui. Agora a gente vai colocar as colunas que a gente precisa na migration e aí a gente vai aproveitar para pôr elas aqui no fillable também. As colunas vão ser user ID, ou seja, quem que é o usuário dono dessa social account, provider name, qual que é esse provider, se é Google, se é Facebook, e o provider ID, que é o ID desse usuário lá no determinado provider. Vamos copiar isso aqui que a gente vai usar lá nas migrations. E vamos então abrir a migration que a gente criou. Fica aqui em Database, Migrations e está aqui, ó, Create Social Accounts Table. Eu vou criar as 3 colunas. User ID é uma foreign key, então a gente tem que fazer ela como foreign key aqui. User ID. E aqui embaixo eu costumo pôr a foreign key em si, né? Então, a foreign key é user ID e ela referencia a coluna ID da tabela users. Agora a gente vai criar duas colunas do tipo string,
que vai ser provider name e provider ID. No vídeo de login social, eu expliquei que um usuário que faz login social não necessariamente precisa de uma senha no nosso banco de dados aqui, porque a senha que ele precisa é a senha do provider, do Google, do Facebook. Aqui no nosso sistema, a ideia é que ele não tenha uma senha. A gente precisa então tornar a coluna password, aqui da tabela users, essa coluna, como no label. Para isso, a gente precisa instalar um pacote que é o Doctrine Debug. Esse pacote é responsável por permitir que a gente consiga fazer alterações em colunas já existentes. Então eu vou abrir aqui o terminal e rodar o comando do Composer para instalar esse pacote. Novamente a gente vai usar a magia da edição e voltar quando acabar o comando. Terminou a instalação do pacote. Agora sim, a gente vai criar a migration para tornar a coluna password da tabela users no label, ou seja, ela pode ser nula, ela pode ficar sem nenhum valor. Eu vou usar o artisan também para isso, e o comando vai ser esse aqui. Make password field no label in users table. E já vou passar o modificador de table para a migration saber qual tabela que eu estou falando. Vou abrir a migration aqui. E no método up, eu vou configurar para que o password seja no label. E no método down, para que ele volte ao normal, ou seja, not null. Eu vou usar dois métodos. O no label, para falar para ser no label, e o change, porque é uma alteração de uma coluna já existente. E no método down, eu só vou tirar o no label, para voltar o que era, para voltar uma coluna not null. Beleza, agora é só a gente rodar as migrations, com o comando que a gente já sabe, que é o php artisan migrate. Criou aqui, ó, vamos lá conferir? Dá um refresh no esquema. Ele criou a social accounts. E ele pegou aqui a coluna password e colocou ela como no label. O not null não está checado aqui. Beleza? Agora, antes de instalar o pacote que vai prover para a gente o grant type social, que ele vai permitir que o Passport aceite esse grant type novo, a gente já vai deixar pronta a classe de serviço responsável por tratar os dados do usuário que o provider vai retornar para a gente. Então, se você assistiu o vídeo lá de login social, você sabe que quando você faz a chamada para o provider, seja ele o Google, o Facebook ou o GitHub, ele retorna para a gente os dados do usuário. Seja ele o access token, o nome, o e-mail, todos os dados que ele tiver lá. A gente vai pegar essa classe de serviço aqui do tutorial que o próprio pacote dá pra gente e fazer algumas modificações. A classe de serviço é essa aqui e ela vai ficar dentro da pasta services, que vai ficar dentro de app. Eu vou fazer a classe e depois eu vou explicar ela já modificando as coisas que a gente precisa. Eu vou criar aqui a pasta Services. E uma nova classe que vai chamar Social Accounts Service. Então vamos modificar ela aqui. Primeira coisa, eu vou deixar ela mais bonitinha. Aqui você vai ver que no tutorial ele cria um model que é o Linked Social Account, porque ele, se eu não me engano, ele usa o LinkedIn como provider. Porém, eu não vou manter esse nome. Eu vou manter o Social Account que a gente criou lá. Então eu posso tirar isso aqui, que ele já está
importando aqui. Os nossos models não ficam na pasta model, fica na pasta app, então eu posso tirar daqui o use. E aqui o que a gente vai modificar? A gente vai modificar aqui, ó. Se você perceber, ele está criando o usuário salvando o first name e o last name separado. A gente só usa o name, então não precisa separar em 2 nomes. Aqui, galera, a gente entra numa nova design pattern, mas agora não é o foco do vídeo, então não vou falar disso agora. Se você quiser, a gente pode fazer conteúdo sobre design patterns, como por exemplo o repository pattern. Então, o que essa classe faz aqui, em resumo? Ela vai receber o provider user, ou seja, o usuário que vem lá do provider, do Google, do Facebook, e o nome do provider, que no nosso caso vai ser ou Google ou Facebook. Aqui, ó, vou mudar para social, só para ficar melhor, social account. E o que ele vai fazer? Ele vai lá na tabela social account que a gente criou e procurar por um cara que tenha o mesmo provider e o mesmo provider ID e vai pegar ele. Se ele achar, ele já vai retornar esse usuário para a gente, da tabela user. Se ele não achar, ele seta uma variável user como nula e ele vai buscar o e-mail que vem desse provider user. Quando ele pega esse e-mail do provider user, ou seja, se o provider user tiver um e-mail, ele vai lá na tabela user e busca um usuário com esse e-mail aqui. E se ele achar, ele só retorna o usuário aqui para a gente e salva também, né, uma social accounts desse usuário, referente a esse usuário aqui. Se ele não achar nenhum usuário, ele cria o usuário e depois ele cria a social account dele e retorna o usuário. Então, em resumo aqui, falando por cima, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pelo usuário para ver se o usuário já existe. Se existir, ele retorna o usuário. Se ele não existir, ele vai criar o usuário e retornar ele para a gente, já salvando também na tabela social accounts os dados do provider, o name e o ID do provider. Beleza? Agora sim, a gente vai instalar e configurar o pacote que traz para a gente o Social Grant Type, que não vem por padrão no Passport. A gente vai usar um pacote que é um pacote bem estável, que é esse pacote aqui, ó, do Coderello. Ele tem 47 mil downloads, tá sem nenhuma issue aberta, então ele tá bem estável aqui para a gente. Para instalar esse pacote aqui, a gente vai usar o Composer, como sempre. Por algum motivo, o meu navegador traduziu essa página. E aí ele ficou como compositor exige. Deixa eu só arrumar isso. Aí, agora arrumou. Então vamos rodar esse comando no nosso projeto. E, novamente, esperar terminar. Quando terminar, a gente volta. Em 3, 2, 1. Enquanto ele terminar a instalação aqui, eu acho importante a gente recapitular tudo que a gente fez. Então a gente instalou e configurou o Passport, a gente instalou e configurou o Socialite e a gente modificou o banco de dados para que ele salve as informações das contas sociais do nosso usuário, tanto o Provider Name e o Provider ID. Agora a gente instalou o pacote Laravel Passport Social Grant, que traz para o nosso Passport uma nova Grant Type que a gente vai usar já. E na classe que a gente pegou lá do tutorial, que o link está aqui na descrição, a gente mudou algumas coisinhas. A gente mudou o nome da variável para Social Account, a gente tirou da pasta Model os nossos models e a gente usou o model que a gente criou, que é Social Account. Aqui, na hora de criar o user, ele estava separando nome e sobrenome, a gente só juntou tudo numa coluna só, e do mais está igual. E o método user aqui é social accounts, que é o relacionamento lá do user. Lembra que a gente criou? Social accounts é esse mesmo método aqui, ó, sem erro. Beleza? Agora que o pacote está instalado, a gente vai criar a classe responsável por realizar a requisição no provider, passando o Access Token que a gente vai pegar lá no client, lá no front-end. Essa classe ela também vem pronta na documentação desse pacote que a gente acabou de instalar e geralmente não precisa de nenhuma modificação nessa classe aqui. É só pegar, copiar e colar que ela vai funcionar.
Mas obviamente que a gente não faz só copia e cola aqui, a gente vai entender o que essa classe faz. A classe é essa aqui, que está aqui ó, no step 4. Eu vou copiar ela e vou usar o padrão que ele usou, que é colocar na pasta services. Social user resolver. Vou colar aqui e vou melhorar essa classe para a gente. E aí eu já explico ela. Bom, já deixei a classe mais indentadinha aqui. E ela, como eu falei, não tem modificação nenhuma para a gente fazer. O que essa classe faz? Primeiramente, ela implementa uma interface que vem com o pacote que a gente instalou. E ela tem um método só, que é o Resolve User by Provider Credentials. Esse método vai receber o provider, ou seja, Google, Facebook, e o Access Token do provider, o Access Token do usuário em determinado provider. Com esse Access Token e o provider, ele vai fazer a chamada, passando o Access Token desse usuário, e se retornar o provider user, ele vai chamar aquela classe de serviço que a gente criou, o método findOrCreate, que é o método que a gente modificou lá, lembra? Que é esse método aqui. E o próprio método já vai retornar para a gente o que a gente quer. Se ele não achar o provider user, ele vai retornar simplesmente null. Essa classe aqui, ela implementa, como eu falei, uma interface. Então, a gente vai ter que ir lá no App Service Provider, e fazer um bind dessas duas classes aqui. A gente vai criar o array de bind aqui. E simplesmente fazer o binding em si. Da interface para classe que implementa essa interface. Fechou, só isso. Agora a nossa API, a gente pode falar que a nossa API está pronta. Mas a graça é a gente ver ela funcionando, né? Então vamos simular um client no front-end para testar essa API. Eu poderia criar uma SPA com Vue.js para testar, eu poderia criar um app simples com React Native para testar, mas o foco do vídeo não é esse, e para ele não ficar muito longo, mais do que já está, eu vou usar o próprio front-end desse projeto aqui, ou seja, as próprias views e blades desse próprio projeto e um pouquinho de JS. A gente vai testar dois providers, o Facebook e o Google. A gente precisa, de alguma forma, ter acesso ao Access Token do usuário em cada um desses providers. A maneira mais fácil de fazer isso é usando o próprio JS desses providers, da documentação deles. Tanto o Facebook quanto o Google disponibilizam uma forma bem simples de colocar um botão login com o Facebook ou login com o Google usando apenas HTML e JS que eles mesmos disponibilizam para a gente. Esse JS que eles disponibilizam conseguem ter acesso ao Access Token do usuário depois que ele faz o login, ou seja, esse JS vai colocar um botão lá, login com o Google. A hora que o cara clicar, ele vai para o formulário de logar com o Google e vai retornar para a gente os dados desse usuário para o nosso JavaScript. E aí a gente consegue jogar esses dados num console.log, por exemplo, e ter acesso ao Access Token. Depois que a gente pegar esse Access Token do usuário, a gente vai usar ele para fazer a chamada na nossa API. Então, sem mais enrolação, vamos começar pelo Facebook. O processo do Facebook é bem parecido com o que a gente fez no vídeo passado. A gente vai entrar na URL aqui, developers.facebook.com. Você vai logar aí com a sua conta do Facebook normal, eu já estou aqui com a minha, eu vou aqui em meus aplicativos. E a gente vai adicionar um novo aplicativo. O nome aqui eu vou chamar de Login Social Bearing Code com API. Só para ter um nome. E vou criar. Ficou muito grande o nome? Ficou. Então vai ser só Login Social com API.
Aqui ele faz um CAPTCHA, normal. E aí ele vai redirecionar a gente para as configurações. A configuração que a gente vai fazer é o login com o Facebook, certo? Que é esse cara aqui. Só que antes disso, vamos aproveitar que a gente já está aqui e pegar o Client ID, o Client Secret e configurar o URL de redirecionamento lá no nosso arquivo .env. Lembra que a gente deixou em branco? Então a gente vem aqui em configurações, básico. Aqui é o Client ID, aqui é o Client Secret e a URL de redirecionamento eu vou configurar ela na hora que a gente for configurar o login com o Facebook lá. Então deixa eu já pegar isso aqui. Eu vou copiar o Client ID, colar no meu .env. E eu vou copiar o Client Secret, depois eu vou resetar ele, porque é uma informação sigilosa. Aqui no Client Secret. A URL de callback a gente vai configurar lá naquele login do Facebook. Então vamos voltar aqui para Home. Meus aplicativos. Era para Home do aplicativo, tá? E eu vou adicionar um produto aqui, que é o produto Login com Facebook. Eu vou aqui em Produtos, mais Login com Facebook e configurar. Aqui em Configurações, eu já vou pôr a URL de redirecionamento, que vai ser a nossa http://localhost na porta 8000, login, Facebook, callback. Sem erro. E eu vou pegar essa URL também e colocar lá no... que ele deu erro aqui. Ó, nem precisava ter configurado, tá? Ele fala aqui que é permitido automaticamente quando estiver em desenvolvimento. Mas em produção é bom configurar isso. Vou pôr aqui por desencargo. E eu vou agora em início rápido. A nossa opção para esse vídeo é web, mas poderia ser um aplicativo Android ou iOS. Eu vou clicar em web. E agora é só seguir o passo a passo aqui. Colocar o URL, que vai ser localhost 8000, continuar. Aqui ele dá um script para a gente, JavaScript, que a gente tem que colocar logo depois que a tag body é aberta. Ó. Ele até fala aqui para a gente. Esse script aqui é responsável por renderizar o botão que a gente quer, que é o login com o Facebook, e por ter os métodos que a gente quer para fazer o login efetivamente. Então eu vou copiar esse código. Eu vou vir aqui na Blade app.blade.php. Sources, views. Na verdade eu vim aqui na rota welcome. Tá, entendi o que aconteceu aqui. Eu esqueci de colocar o modificador de auth na hora que eu criei o projeto. E aí ele não criou com o scaffold de login. Mas não tem problema, a gente não vai usar. Eu vou só colocar o script aqui na tag body, conforme o próprio Facebook fala pra gente. E se você ver aqui, ó, tem duas variáveis que a gente tem que alterar. O app ID, que é esse cara aqui, ó, ID do aplicativo. E a versão da API que o Facebook fala. A versão atual é a v7.0. E eu vou colar aqui. Avançando aqui no tutorial do Facebook, ele explica o método que a gente vai criar aqui, que é o getLoginStatus. Eu já vou deixar ele aqui dentro do script também. E o próprio botão, que é o botão de login, que eu vou pôr aqui no meio mesmo, sem enrolar muito. Se você ver, esse botão de login tem esse método checkLoginState. Eu vou copiar ele e colocar aqui para a gente organizar a casa. A gente avançando aqui, acabou o tutorial. Então vamos lá, o que a gente fez aqui? A gente pegou um script, que é o script que renderiza o botão, que tem os métodos que a gente vai usar para fazer login no Facebook. Ele colocou esse método getLoginStatus, tanto fora quanto dentro, então o de fora que a gente não vai usar. E ele criou essa function que é o checkLoginState, que é quando clicar no botão e fizer o login, ele roda esse método que é o checkLoginState.
O checkLoginState vai chamar o Facebook getLoginStatus e vai nos retornar uma response. Essa response eu poderia criar aqui, conforme ele sugere, o método statusChangeCallback. Eu não vou criar esse método porque no nosso caso aqui ele não vai fazer nada, ele só vai dar um console log. No seu caso, esse método seria responsável por armazenar o Access Token. E aí eu vou explicar isso mais para o final do vídeo. Então beleza, a gente já tem o nosso botão do Facebook e os métodos que a gente precisa para trabalhar com ele. Agora a gente vai rodar o nosso projeto com o PHP Artisan Serve mesmo. E a gente vai abrir uma guia anônima para testar. Porque se eu testar aqui eu já estou logado no Facebook e aí não tem graça. Aqui ó, ele trouxe já o botão para a gente do login com o Facebook. Eu vou abrir o console e clicar em login do Facebook para a gente testar e ver o que retorna no console aqui para a gente, naquele console log. Colocar o meu e-mail do Facebook, minha senha e logar. Ele pede permissão, né, do nosso aplicativo que a gente criou, login social com API, eu vou dar essa permissão. E ele deu um console log aqui para a gente, já trazendo quem a gente quer, que é o Access Token. Da hora, né? Até que não é tão difícil. Agora, a gente vai pegar esse Access Token que ele retornou aqui. Lembrando, esse Access Token é o Access Token do Danilo no Facebook. A gente vai pegar esse Access Token para passar ele para a nossa API. E a nossa API vai usar ele para confirmar com o Facebook lá. Se esse cara é realmente o Danilo. Se ele é realmente quem ele está falando, né? Então eu vou copiar esse Access Token que a gente vai usar. Se a gente ver aqui na documentação do pacote do Social Grant Type, ele passa aqui como que é feita essa chamada, né? Ele passa aqui no Postman, mas eu vou usar o Insomnia. É um post para nossa URL OAuth Token com esses parâmetros aqui no formato JSON. Então eu vou criar uma nova requisição que vai ser do tipo post. Vai chamar auth token mesmo. O body vai ser JSON http localhost na porta 8000 OAuth token. O body vai ter um grant type que vai ser social, que esse pacote que implementa esse grant type, você pode ver quais são os grant types padrões do Passport no vídeo que a gente tem aqui sobre Passport. O client ID, que é aquele client ID que a gente criou na hora que a gente rodou o comando php artisan passport install. Se você não anotou ele pelo terminal, você pode vir aqui no banco de dados, na OAuth Clients, e tá aqui, ó, ID2, o secret é o secret mesmo. Client secret. O que mais que tem aqui? O provider, que nesse caso é Facebook, e o Access Token, que é aquele que a gente pegou no console log. Provider Facebook Access underline token, aquele que a gente pegou no navegador, que é esse cara aqui, ó, que é o Access Token do Danilo no Facebook. Galera, se você olhar aqui no console também, ó, ele traz umas outras informações aqui, tá? Pode brincar com esse objeto aqui e ver quais são os métodos que tem e tudo mais. Então vamos colocar o Access Token aqui e realizar a chamada. Olha que massa! Ele funcionou de primeira e a gente vai entender o que aconteceu aqui agora melhor. A gente passou nessa requisição para nossa API um Access Token, que é o Access Token que o provider trouxe para a gente falando assim, ó, esse Access Token aqui é do Danilo. Esse Access Token eu conheço e eu sei que é do Danilo. Isso o Facebook falou para a gente. Aí a gente pegou esse Access Token, mandou para o nosso back-end. O nosso back-end foi lá no provider, ou seja, foi lá no Facebook e falou assim, ó, eu tenho esse Access Token aqui. Ele é realmente válido? Ele é de alguém que existe? O provider falou, sim,
Ele existe e ele é desse cara aqui. E aí ele passou as informações do Danilo, passou as informações do usuário. E-mail, foto, nome, tudo mais. A nossa API, o nosso back-end, pegou essas informações que o provider passou para a gente do Danilo, salvou no banco de dados, gerou esse Access Token do Danilo, o novo usuário Danilo, na nossa API, no nosso projeto aqui, e retornou esse JSON para a gente. Mas aí você fala, não botei fé que tudo isso aconteceu. Então beleza, vamos dar uma olhadinha no banco de dados, que eu vou provar que isso aconteceu. Se a gente vier aqui em Users, o Danilo já está aqui. Nome, e-mail, tudo que veio lá do Facebook. Se a gente vier em Social Accounts, está o User ID 1, que é o usuário do Danilo, com o Provider Facebook e o Provider ID, que é esse 418 lá, que é o ID do Danilo no Facebook. Que é esse cara aqui, ó. É o mesmo, ó. Vamos conferir. Se a gente der uma query aqui, Provider ID igual a essa parada que a gente pegou do console. Opa, essa parada aqui. Cor vermelhinho, deixa eu pôr só simples. Ele retorna esse usuário. Top, né? Mas Danilo, o que eu faço com esse Access Token? Para que serve esse trem aí? No vídeo de OAuth eu expliquei, mas eu vou explicar de novo. Que o Access Token é basicamente para falar quem que é o usuário, né? Então, baseado nesse Access Token, o nosso back-end, a nossa API sabe que é o Danilo. Que é o usuário Danilo lá, né? E aí, dependendo do seu projeto, do seu front-end aqui, né, do seu client, se você estiver usando Vue ou React, por exemplo, você pode salvar esse Access Token junto com algumas outras informações do usuário no seu local storage, para manter ele como autenticado. E aí, nas requisições futuras que esse usuário for fazer, ou seja, se o usuário acessar, por exemplo, a página de perfil para ver os dados dele, você passa esse Access Token na requisição e o Laravel vai falar, ó, esse cara existe mesmo e ele é o Danilo. Ele pode pegar essa informação que ele quer. Quando esse usuário fazer um logout, por exemplo, você pode simplesmente limpar o local storage e solicitar que ele faça um novo login. Nos exemplos que eu citei acima de Vue e React, você pode fazer isso que eu falei, de trabalhar com o local storage, usando o Vuex e o Redux, por exemplo. Então, para finalizar, vamos fazer agora com o Google, para a gente garantir que isso que a gente fez funciona, que não é ilusão de ótica. E para começar, a gente vai fechar essa guia anônima e vai lá no link do Google, que é o console.developers.google. No meu caso aqui, eu já tenho projetos criados e já tenho a conta criada também. Mas você pode criar sua conta e criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto só para seguir o passo a passo. Eu vou clicar aqui em novo projeto. Vai chamar Social Login com API. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vir no projeto que a gente acabou de criar e configurar a tela de consentimento OAuth. Vai clicar aqui em tela de consentimento OAuth. A gente vai selecionar externo, porque a gente não tem uma organização, né? A gente não paga o G Suite. E criar. Aqui basicamente é pôr o nome, tá? Então eu vou pôr login social com API. E salvar. Em produção você preencheria os outros dados, tá? Aqui a gente está em desenvolvimento, não precisa. Depois que a gente configurou a tela de consentimento OAuth, a gente vem em credenciais. E a gente vai criar uma nova credencial do tipo ID do client OAuth. Vai ser do tipo web, que a gente está usando aqui o JavaScript, né? E vai chamar também login social com API. Aqui a gente tem que pôr as URLs autorizadas. O Google não aceita, mesmo no ambiente de desenvolvimento. Então eu vou pôr aqui o localhost 8000. E, ele não quer a barra aqui. E a URL de redirecionamento, que vai ser login Google callback. E eu vou criar. Beleza.
Eu já tenho o Client ID e eu já tenho o Client Secret. O que a gente precisa fazer com eles? A gente precisa registrar o provider lá no nosso projeto e criar essas chaves lá no .env, né? Igual a gente fez para o Facebook. Então vamos começar pelo .env dessa vez. A gente vai pegar o Facebook aqui, copiar e colar, para ficar mais rápido. Trocar por Google. Vou pegar o Client ID, vou colar aqui. Vou pegar o Client Secret, que eu vou resetar no futuro, e vou colar aqui. E aqui eu vou mudar para Google. O próximo passo é a gente ir lá no services.php e criar o Google Provider aqui. Substituir tudo que é Facebook por Google. Fechou. Então já está configurado o Google no nosso projeto. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um link de como configurar o botão do Google igual a gente fez para o Facebook, tá? Mas se você quiser usar o próprio Google para achar essa página, é só colocar Google Login Button. E é esse primeiro link aqui, ó. Google, Developers Google Identity Sign In Web Build Button. O Google é um pouquinho diferente do Facebook. A primeira coisa que a gente tem que fazer para o Google é colocar essa meta tag aqui, passando o nosso Client ID. Então eu vou pegar essa meta tag, eu vou lá na View Welcome, aqui onde ficam as minhas meta tags, vou colar aqui e vou pegar o meu Client ID do Google do meu arquivo .env. Vou voltar na meta tag, vou tirar tudo isso aqui e colocar o meu Client ID. Beleza, primeiro passo a gente fez. O segundo passo é colocar essa div aqui, que essa div é quem vai renderizar o botão no futuro. Então eu vou copiar ela, eu vou vir aqui no meu body, embaixo do botão do Facebook e colar aqui mesmo. Depois a gente tem que pegar um script, que vai ser o script que tem as funções, e um outro script que é para importar a biblioteca aqui do Google, né? De renderizar o botão no onload aqui, tá vendo? E vamos colar, pode ser junto aqui com os scripts do Facebook mesmo, que é só para teste. Colei aqui, vamos entender o que está acontecendo. Ele tem um método onSuccess e onFailure. O onSuccess é quando der certo e onFailure é quando falhar. Aqui ele dá um console log nos dois. Eu vou só melhorar esse console log porque nesse caso aqui ele está só retornando o nome do usuário e eu quero o Access Token. Para isso, o Google User tem um método que é o getAuthResponse. E quando você passa o true aqui, ele já traz o Access Token para a gente também. E o restante eu posso deixar igual e a gente pode ir já para nossa guia anônima e testar para ver se funciona. Então vamos abrir a guia anônima aqui de novo, localhost 8000. O botão do Google está aqui. Eu vou deixar o console aberto para a gente ver o que vai acontecer. E eu vou tentar fazer um login com o Google. Meu e-mail do Google, a minha senha. E aí, olha que massa. Ele trouxe para a gente aqui no console o Access Token que a gente precisa. Eu vou novamente testar lá no Insomnia, chamando a nossa API e ver se isso aqui vai funcionar e vai criar um novo usuário. Eu vou passar o Access Token e vou mudar o provider para Google. E a hora que eu dou Send aqui, novamente ele retornou o Access Token do usuário e provando de novo, a gente vai vir aqui no banco de dados e atualizar as duas tabelas, tanto a de Social Accounts, e aí está aqui um usuário de ID 2, Google e o ID dele, né? Se a gente quiser conferir esse ID aqui, é só bater com o ID que ele retorna aqui para a gente, que nesse caso aqui ele não retornou. Mas tudo bem. E ele não retornou porque eu coloquei aquele método getAuthResponse aqui. E se a gente vier na tabela user, tá aqui ó, o Danilo Sampaio, @gmail, tudo mais, o usuário criadinho. E novamente, você pode pegar esse Access Token aqui no seu front-end, salvar no local storage, por exemplo, e usar ele nas próximas requisições que esse usuário fizer. Fechou? Então, o resumo desse vídeo é fazer um login social usando uma API Laravel.
Eu não quis perder tempo fazendo um front-end bonitinho, ou fazendo um Vue.js, ou React, ou um React Native, porque a ideia mesmo é mostrar a API funcionando e como que faz para fazer ela funcionar. Os links todos que eu usei aqui vão estar aqui na descrição. Se ficar alguma dúvida, não esquece de deixar aqui no comentário. Não é bom demais quando as coisas funcionam de primeira? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido com ele. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde todo mundo. Não esquece de entrar no nosso grupo lá do WhatsApp. Tá quase lotado já. O link está aqui na descrição. Eu espero você no Petiscando, que são as nossas lives que rolam todo domingo às 21 horas, horário de Brasília. No Petiscando, a gente traz o bate-papo de tecnologia para a mesa de bar. Então eu espero você lá. Tenha uma ótima semana e até o próximo conteúdo. Falou, até mais!